Usa a vida do teu filho de uma forma poderosa, Deus, para falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Senhor, nós queremos estar atento a tudo aquilo que está acontecendo nesses dias e dar uma resposta a esses dias, através da tua palavra, compreendendo, discernindo esses dias difíceis. Em nome de Jesus, fala conosco, tu tens liberdade neste altar, nesta igreja. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Só organizar aqui. Eu tenho um grande prazer de ser o mais pequeno dessa casa aqui. Quando eu sento na mesa com essas feras aí, aprendo bastante. Teve o dia que teve o culto das mulheres aqui no sábado, e os homens se reuniram naquela sala lá. Foi uma bênção, foi uma bênção, uma bênção. Só tenho a aprender com o pastor, com o Edivan, com todos. E ontem, lá no convívio, não foi diferente. Cada um trouxe uma palavra e Deus falou conosco. A gente sabe que Deus ele fala de diversas formas conosco. E ele fala de uma maneira tão especial, mas tão especial, que a gente, sabe, é como diz em Hebreus, a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada. Sabe por quê? Porque a espada, no máximo, quando ela fere, ela afeta os órgãos, o rim, as veias principais, as secundárias. Só que quando a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada, ela vai mais no profundo. Porque ela não vai só nas medulas, ela vai diretamente na alma. Então, a palavra de Deus ela é cheia de detalhes. Obrigado, Anselmo. E por isso que a gente não pode perder nenhum detalhe. A gente não pode estar disperso. O pastor também comentou a respeito de buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente sempre aprendeu que é 3 divisões: corpo, alma e espírito. Só que no reino dos céus é diferente. Através de Lucas, ele vai dizer o quê? Buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu entendo isso, não é mais corpo, alma e espírito, mas é o inverso. É espírito, alma e corpo. Daniel, quando ele orava virado para Jerusalém. Por quê, pregador? Porque ele aprendeu com os antigos que primeiramente se busca o reino dos céus. Mas hoje, quando a gente ora, a gente não precisa mais olhar para Jerusalém. A gente pode orar por Jerusalém, mas direcionado para Jerusalém não precisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se ele clamar, se ele buscar, eu responderei. Quem disse isso? O próprio Deus vivo. Então, hoje a gente não precisa orar direto. Foca em Jerusalém. É só orar de todo o coração. Buscar com toda a alma e com todo o entendimento. Amém? Glórias a Deus. Deus é poderoso e tremendo. E Ele vem falando conosco. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um aqui presente. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, capítulo de número 7, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Eu vou estar lendo aqui. Noé fez tudo exatamente
como o Senhor lhe havia ordenado. 6. Noé tinha 600 anos, quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca, junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Só até aqui. Pai querido, Pai amado, eu sei que já foi orado, já foi pedido ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu peço, me usa, Pai, me usa como um canal, assim como o Senhor vem usado todos que aqui estão. Pai querido, Pai amado, sou grato a Ti pela vida de cada um aqui. Que o Senhor continue ministrando, que o Espírito Santo continue falando, que o Senhor tome conta, Pai, como vem tomando conta deste culto. O culto é para Ti, a adoração é somente para Ti. É por isso que estamos reunidos aqui. Muito obrigado, Pai. Amém. O tema desse mês, qual é o tema? O pessoal não está distraído. O tema é distração. E olha que interessante. Aonde as distrações nascem? Aonde? Na mente. Olha que interessante. A distração, ela nasce fora de um propósito. Como assim, Vinícius? Gênesis 2,17 vai dizer claramente de um fruto que foi colocado no jardim do Éden. Olha que interessante isso. Então, isso quer dizer, Vinícius, que o fruto, ele era a distração? Não. O fruto, ele é uma separação. E a gente vai meditar sobre isso hoje. A minha geração, ela vem se distraindo com muitas coisas, por conta do aumento da tecnologia. Só que a tecnologia, ela não é um malefício. Ao contrário, é um benefício. Só que ela se torna um malefício se nós utilizarmos de maneira incorreta. Mas ela se torna um grande benefício se usarmos para o lado certo. Quando a gente quando a gente vai lá no Éden e a gente analisa o fruto, a gente vê que aquele fruto não é uma distração para Adão e Eva, é a separação. Mas é para separar do quê? É para separar os obedientes. A ordem de Deus foi dada: de toda a árvore comereis, menos dado o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando eu entendo que aquele fruto não é uma distração, aquele fruto é um recurso. Para que serve o recurso? Para o conhecimento do bem e do mal. Hoje, a gente tem a internet. E para que ela serve? Tanto para o bem, quanto para o mal. Depende da forma como você vai usar. E a minha geração, ela não só distrai apenas com a internet. Ela se distrai dentro de si mesma. É como se a minha geração, a nossa geração, ela estivesse aqui sentada, só que o corpo dela está aqui, mas ela não está aqui. E aí que está o problema. Porque aí a gente vai lá para a casa do filho pródigo. O irmão que ficou estava mais perdido do que o outro que saiu. Porque ele voltou e o irmão não entendeu a volta do outro. Ou seja, aquele lá, o mais velho, estava perdido dentro de casa. Ele estava distraído no trabalhar do pai. Sabe por quê? Porque o pai tinha todos os recursos. E aí quando o irmão volta, o irmão vem e fala assim, o mais velho, como é que você assa um novilho para ele? Filho, você está distraído?
A gente mora junto aqui. Você poderia pegar um dos novilhos a hora que você quisesse. Está tudo aqui. É só pegar todos os recursos e utilizar. Mas é isso que acontece por conta da distração. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Quando que Eva e Adão se distraíram? Se o fruto não era uma distração. Foi quando eles perderam o foco, sabe por quê? Porque o fruto sempre esteve ali, mas a serpente não. Eles se distraíram exatamente quando deram ouvidos à serpente. A serpente veio, induziu pensamentos e acabaram caindo. Eu pego como exemplo, nos dias de hoje da nossa geração, tentam a todo custo buscar os próprios conhecimentos, dando ouvidos àqueles que não agregam em nada, em rodas que não edificam. Ou seja, estão distraídos. Em um tempo que nós temos que estar atentos. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias haveria falsos profetas. Parece que veio tudo de uma vez nessa geração. Porque o que mais tem nas redes sociais, nas igrejas, em todo canto, são pessoas bancando os espertos, enganando multidões. Parece que aumentou em um nível extraordinário depois da pandemia. E estão todos espalhados. E agora que é a hora de estarmos cada dia mais e mais atentos. Porque é aí que está a grande distração. A grande distração está nisso. Nesses homens e mulheres que estão tentando enganar. E Vinícius, como é que a gente descobre quem está tentando ou não enganar? É simples. Busque o Evangelho. Primeiramente o reino dos céus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. A serpente ela veio e induziu algo que não era da natureza do jardim, que era a enganação. Ou seja, nasceu dentro da serpente, ela transmitiu isso para Adão e Eva, e por conta deste pecado, houve muitas distrações. Por exemplo, Gideão ele desceu numa fonte, e ele encontrou dois grupos de pessoas, dois grupos de guerreiros. Um grupo de guerreiros os dois grupos estavam bebendo naquela fonte. Só que um dos grupos dos guerreiros, eles estavam colocando sua cabeça na água e lambendo a água. Já o outro grupo, eles estavam se ajoelhando, pegando com as mãos e trazendo até os lábios. Se ajoelhavam, pegavam as águas com as mãos e traziam até os seus lábios. E olha que interessante, quando Deus ele fala assim, Gideão, mande embora aqueles que colocaram a cabeça no rio e lamberam. Pode mandar todos embora. Eu só quero aqueles que se ajoelharam e trouxeram a água através da mão até a boca. Sabe por quê? Porque o recurso estava ali. Assim como o fruto estava no jardim, era um recurso, aquela fonte era um recurso. E no jardim era uma separação que separava os obedientes dos desobedientes. E a fonte não era diferente, porque a fonte justamente ela separava os atentos dos distraídos. Sabe por quê? Porque quando um guerreiro estava com a cabeça toda exposta, lambendo, era mais fácil do grupo inimigo chegar e matá-lo facilmente. Sabe por quê? Por conta da distração. Sabe por que o Senhor chama aqueles que dobram os joelhos e pegam as águas com as mãos e trazem para a boca? Porque primeiro,
antes de buscar qualquer recurso, a gente tem que se prostrar. Esse é o segredo dos tempos de hoje. Todo o recurso que Deus nos dá está ali disponível. Só que antes, nós temos que nos prostrar para que o inimigo não venha e nos ataque. Para que nós não venhamos estar distraídos nesses tempos. E o Senhor, Ele vai dizer em Juízes 7:7, com estes eu livrarei Israel. É somente com esses. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com distraídos. Repita comigo, Deus não trabalha com distraídos. Deus não trabalha com distraídos. Olha que interessante. Noé, e a gente vai para Noé, ele ouviu a voz de Deus. Em Gênesis 6:14, Deus dá uma ordem para ele. Que ordem foi essa? Construa algo. Em uma geração onde estavam todos distraídos, Noé era o único que estava atento à voz de Deus. Em uma geração que estava todo mundo disperso, Noé era o único que estava esperando Deus falar com ele. E olha que interessante. Ele ouve a voz de Deus, em Gênesis 6:14, e em Gênesis 6:15, Deus, Ele vai trazer o manual. Que manual é esse? As medidas daquela construção que foi designada a Noé. E olha que interessante, Gênesis 6:15, a arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna. Um piso é o inferior, o outro, o médio, e o outro, superior. Deus dá um manual para Noé. E com esse manual, Noé agora ele tem todas as instruções para construir aquele projeto. E que projeto é esse, pregador? É a arca, a famosa arca de Noé. E olha que interessante, se a gente for no hebraico, arca significa tebar. Ó, hebraico. Quem diria eu estar falando hebraico aqui? Tebar. E aí, quando a gente fala de arca, essa palavra em específico, tebar, ela significa cesto. E olha que interessante, quando a gente se fala de cesto, a gente lembra de Moisés. E Moisés só ganhou esse nome por conta de um cesto. Moisés significa aquele que foi retirado das águas. Então, quando se fala de arca, se fala de um propósito. Ou seja, toda a construção, o manual que Deus nos dá, é envolto do propósito que nós fomos chamados. Por isso esse nome, Moisés. Noé significa repouso. Então, guarde bem isso. Todo o propósito, toda a construção, o manual que Deus nos dá, é envolto do propósito pelo qual nós fomos chamados. E por isso nós não podemos nos distrair. Que manual é esse, Vinícius, que Deus nos deu? A Bíblia, a palavra de Deus. É o nosso manual hoje. É o manual que Deus nos deu. Tem manual melhor que esse? Um manual que fala de todas as gerações? Inclusive, esse daqui é um dos livros que eu escrevo diariamente. E eu estou com um projeto aqui, escrever tudo que eu entendo, por que eles acham que a Bíblia ela não é verdadeira. E olha que interessante. Uma das coisas que eu escrevi aqui. Se a Bíblia é falsa, porque ela é contra tudo que o homem mais gosta. Por exemplo, o homem gosta de mentir. E a Bíblia vai dizer, não darás falso testemunho.
O homem, em sua carnalidade, ele trai. E a Bíblia vai dizer, se unirá o homem apenas com uma mulher, e os dois serão uma só carne. Se a Bíblia ela é falsa, porque ela é contra tudo que o homem mais gosta. Se ela realmente tivesse sido alterada, estes textos teriam sido apagados. Mas a Bíblia é verdadeira. Esse manual é verdadeiro. E Deus nos deixou para nós, para que nós possamos usá-lo a cada dia, a cada momento, e buscá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, assim como foi ministrado aqui já. Buscando primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe? Quando eu entendo de demais coisas vão ser acrescentadas, a gente já pensa em bens materiais. Tem gente que já acha que vai vir BMW. Bênção se vier, Deus abençoe. Tem gente que acha que já vai vir casa nova, carro novo, tudo renovado. Deus abençoe sua vida. Mas não. Quando a gente entende que demais coisas serão acrescentadas, para Deus, veja bem, objetos não têm valor nenhum. Objetos não têm valor nenhum. Se a gente for em Apocalipse, a gente vai pisar em ouro, ou seja, objeto não tem valor para Deus. As demais coisas serão acrescentadas, ele ainda está se referindo ao nosso interior e ao nosso coração. Sabe por quê? Porque foi comprovado, aqueles que leem a Bíblia, é difícil ter depressão. Aqueles que leem diariamente. É comprovado isso. Aqueles que têm uma leitura diária, eles não ficam tristes. Aqueles que buscam, eles não ficam tristes por qualquer coisa. Vem um renovo dentro. Amém? Glórias a Deus. Então, foi dado um manual a Noé. E Noé está ali com o manual e... Olha, eu não sei, a Bíblia não dá aspecto, não fala como que Noé construiu aquela embarcação. Eu sei que demorou muito tempo para isso acontecer. Talvez aí nos filmes a gente vê, né? Usando os animais para ajudar ele. Aí eu não sei, aí é o filme lá que fala, mas a Bíblia não nos dá parâmetro para isso. Na novela, se for uma novela, vai falar que Noé se apaixonou não sei por quem, e aí construiu lá os dois juntos. Que a novela é cheia de paixonite, de romance. Mas aí eu não sei, porque o manual que Deus me deu, ele não dá parâmetro para isso. Então a gente vai no lado mais óbvio. Noé teve a ajuda da família para construir. E olha que interessante do exemplo. O exemplo, ele é uma das características mais fortes que uma pessoa pode entregar a outra. É o exemplo. Para o outro e para Deus. Sabe por quê? Porque quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, nenhum menino ia deitar e ia aceitar a morte de um Deus que ele não conhecia. Ou seja, precisaria de um exemplo. Um exemplo dentro de casa. E que exemplo era esse? O próprio pai. E eu já pego um exemplo com esse exemplo. É redundante, mas é verdade. Que nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Para que assim, nós mesmos, para a gente não ser culpado lá na frente. Mas você, pai, não fazia em casa? Como que o Senhor quer me cobrar? Não tem como a gente cobrar algo se a gente também não faz. Então, começa por aí. O exemplo que Noé tinha. Se a gente levar nesse aspecto, faz todo sentido a família ter ajudado Noé. E mais lá na frente, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Olha que interessante. Noé, ele manteve o olhar fixo com o manual que Deus o deu. E eu entendo que em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 vai dizer assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Quando Noé recebeu aquelas informações, ele manteve o olhar fixo com aquilo que Deus o colocou para fazer.
ele não se distraiu em uma geração de distraídos. Noé se manteve firme. E assim como Cristo veio aqui e manteve o olhar firme e fixo com a missão ao qual ele tinha sido entregue. E que missão era essa? Ser morto para nos salvar. E quando a gente entende isso, a gente vive uma vida mais leve. Porque ele nos deu o manual, veio aqui e nos deu o exemplo. Amém? Glórias a Deus. Outro ponto interessante. O Noé, ele não se distraiu com as outras vozes. Sabe o que acontece no início de uma obra? As pessoas têm o costume de começar a falar: ei, mas isso daí está alto demais. Mas isso daí está baixo demais. Isso aí não vai dar certo. Não tem como isso daí suportar. Para que você está fazendo isso? Quem te falou para você fazer uma coisa dessas? Da onde surgiu isso? Então, eu entendo que Noé, ele não se distrai com outras vozes. Porque em um tempo de distraídos, a coisa mais comum é a falação. As pessoas começarem a falar mal do projeto que foi dado. Então eu aprendo isso com Noé. Não se distrair com nenhum tipo de voz. Olha aqui outro ponto interessante. Noé, ele não se distraiu nem com os próprios pensamentos. Sabe por quê? Porque até mesmo, se a gente não escuta ninguém falando, nós somos capazes de nos sabotar, até mesmo nos nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque é capaz de pessoas distraídas virem em um culto, sentar na cadeira e se fazer uma pergunta: será que Deus existe? O que eu estou fazendo aqui? Então, isso é uma distração. Uma distração que nasce dentro do nosso pensamento. E quando essa distração vem, nós temos que mandar bater em retirada. Porque, irmão, uma coisa eu entendo. Embora há momentos que parece frio, você se parece frio, eu já tive fases assim. De um coração que, meu Deus, desce uma unção para que eu possa sentir cada vez mais a tua presença. Sabe o que Deus me falou? Ele me falou assim: toda vez que vier esse tipo de distração na sua mente, sabe o que você faz? Lembra aquilo que te fez acender uma vez. Lembra aquilo que você vivenciou no início. Sempre quando bater isso dentro de você, você vai se lembrar: ei, eu estou aqui porque Deus fez algo para mim. Mas não só porque Ele fez, é porque Ele é, e Ele está vivo hoje. E sempre estará. Eu vejo Deus quando eu olho para os céus. Um rapaz uma vez no trabalho disse assim: se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria espaço para ninguém aqui na terra. Eu virei para ele e falei assim: irmão, olha para o céu tem limite? Aí ele falou: não, Vinícius, não tem limite. Eu falei: o mesmo Deus que fez o céu, foi o mesmo Deus que fez a terra, irmão. Então, independente se tivesse ou não pecado, haveria espaço. E olha que interessante, eu continuei aqui e ministro, porque na Bíblia vai dizer em Apocalipse que haverá muitas moradas. E eu já quero ter a minha casa guardada lá no céu. E eu vou te convidar para tomar um café. Eu não sei se tem café lá. Se não tiver também não tem problema, porque eu só quero adorar a presença de Deus. E aí quando a gente estiver lá em cima lá e você quiser me procurar, sabe onde eu vou estar? Perto de Cristo. É só ir lá perto dele que eu vou estar lá também. Só chegar perto que eu vou estar perto. Então, Noé, ele não foi distraído com os próprios pensamentos. E a gente não pode se distrair nem com os nossos próprios pensamentos. Deus, Ele faz coisas maravilhosas todos os dias. Ele nos deu uma oportunidade de viver hoje.
mais uma vez. E é por isso que eu sou grato. Esses dias, no dia 6 de janeiro, eu sofri um acidente. Quase morri. Quase minha esposa também morreu. E quando eu estava indo levado na ambulância, eu só pensava em uma coisa. Eu estava sentindo uma dor terrível, mas eu só pensava em uma coisa. O que era, pregador? Era muito obrigado, Deus. Porque eu fui um distraído. Mas mesmo assim, o Senhor me poupou e poupou a minha esposa. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E nós temos que ser gratos, porque Deus nos dá tantos livramentos a cada dia. Tem os livramentos que a gente vê e os que a gente não vê. E a gente tem que agradecer a Deus por todos, porque Ele sempre está conosco, em todo momento. E Noé, eu estou trocando Moisés por Noé toda hora. Eu não sei o que Moisés está fazendo nesse texto aqui, que eu estou falando de Moisés toda hora. Mas enfim, Noé, ele recebeu o manual de Deus para construir a arca. E olha que interessante, ele se teve ou não teve a ajuda, enfim, ele construiu, chegou no propósito final da construção, daquela obra. E há quem diga que o maior trabalho de Noé foi construir a arca. E eu te digo, não foi. Como assim, Vinícius? A arca tinha 135 metros de comprimento, 25 metros de largura e 13 metros de altura. Uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Uma porta lateral e construída também 3 pisos. O inferior, o médio e o superior. E como assim? Não foi o maior trabalho de Noé? Gênesis, capítulo 6, versículo 21, vai dizer assim: cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Então, o maior trabalho de Noé não foi construir a arca. O maior trabalho de Noé foi separar o alimento, para que não faltasse na sua família e nem para os animais. E olha que interessante, leão não come banana. Leão come um tipo de alimento. Cada animal tem um tipo de alimento para comer. A sua família come um tipo de alimento. Ou seja, enquanto Noé construía a arca, a preocupação dele era também o alimento. E sabe o que eu entendo com isso? Nos dias de hoje, a nossa preocupação também tem que ser o alimento. E que alimento é esse, Vinícius? O alimento espiritual. Porque assim como Noé, ele não se distraiu em busca dos recursos, dos alimentos de cada um, nós também não podemos deixar faltar na nossa mesa o alimento dos céus. Se você ainda não tem um costume de sentar na sua mesa e conversar da palavra, que seja um versículo por dia, comece a ter esse costume. Deus me falou, esses dias Ele vem tocado no meu coração, a liderança no lar, o pastoreio no lar. Cada um de nós somos responsáveis na nossa casa. Então, nós devemos separar um tempo para conversar de Deus na nossa casa, com quem a gente mora. E não se distrair. E isso tudo tem a ver porque, além do maior trabalho de Noé, que foi separar os recursos dos animais, em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, olha que interessante. A Bíblia vai dizer assim: o Senhor disse a Noé, entre na arca sozinho? Não. Entre na arca com toda a sua família. Ele não se distraiu no projeto que Deus deu. Ele não se distraiu
nos recursos, no alimento. Terceiro, ele não deixou a família se distrair. Sabe por quê? Porque quando um homem ou uma mulher decide ser atento em um tempo de distração, olha que interessante, Noé não salvou todo mundo, mas salvou a sua casa, salvou a sua família. Então, quando alguém se posiciona para ser atento nesses dias, a sua casa o acompanha. Então, que a gente não venha estar disperso nesses dias. E que a gente venha se preocupar com aqueles que estão do nosso lado. E olha que forte isso. Porque Noé também não deixou os animais dispersos. Em Gênesis, capítulo 7, no versículo de número 2, vai dizer: leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Ou seja, além dele não se distrair com essas outras partes, ele ainda teve que tomar conta para que os animais não se dispersassem. Ou seja, aqueles que ainda não tinham um conhecimento pleno, ele não deixou se desviar do caminho ao qual foi proposto para eles, para que não morressem. Sabe por quê? Porque o animal não tinha o entendimento que estava vindo algo terrível. Sabe por quê? Porque não tem consciência. Então, Noé teve que trazer os animais. Irmãos, não é que nem filme. No filme, a gente vê os animais vindo bonitinho. Um atrás do outro, enfileiradinho, tudo bonitinho. Mas não, irmãos. O processo de Noé, se a gente analisar profundamente, foi um processo sem distrações, na missão ao qual Deus designou para ele. E aí ele ia lá, pegava um animal, trazia, deixava numa parte do barco, ia lá, buscava o outro, trazia, ia lá e deixava na outra parte da arca, ia lá, buscava outro, trazia, e deixava na outra parte do barco. Sabe o que eu entendo com isso? É que, além de nós não nos deixarmos se distrair por esses tempos, a gente não pode também deixar os próximos se distraírem. Por mais que eles não entendam da palavra do Evangelho, é nossa missão, hoje, pregar o Evangelho. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer: a toda criatura. Então, a gente tem que ir numa emergência de alma. Sabe por quê? Olha que interessante, quando a gente vê um corpo caído no chão, a nossa intenção é chamar a ambulância. Eu ligo aqui, preciso de uma ambulância aqui urgente. E olha que interessante, a ambulância, ela não está nem aí se o sinal está vermelho, se tem radar que vai multar, se tem isso ou se tem aquilo. O trabalho principal dela é com aquele corpo que está caído no chão. Sabe por que estamos vivendo em um tempo de distrações de almas? Porque muitos estão como se tivessem caídos, não sabem, mas estão caídos, distraídos, dispersos. E a nossa missão é ser que nem Noé, indo atrás de cada um que está próximo da gente. Ei, vem cá. E puxa e traz para dentro da arca. Puxa e traz para dentro da arca. Então, quando um homem ou uma mulher, ele se posiciona, a casa o acompanha. Porque eles entram dentro da arca, junto com a família e com os animais. E quando eu, Vinícius, e você, não se distrai em um tempo de distraídos, sabe o que você ganha? Uma visão. Mateus 24, versículo 37 e 38 vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes,
festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Sabe por quê? Quando nós nos posicionamos, ganhamos uma visão perante aqueles que estão distraídos. Por isso que a gente não pode se distrair, porque toda vez que a gente se distrai do nosso propósito, a gente perde visão. A gente não consegue enxergar mais. Deus nos designou ler a Bíblia. Sabe o que é mais fácil? Mexer no celular. Deus nos deu um manual, sabe o que é mais fácil? Ver Netflix. Esse é o propósito ao qual nós fomos chamados. E toda vez, e isso não é pecado você ver essas coisas, mas é o excesso que você usa o seu recurso. Todas as vezes que nós nos distraímos com essas coisas, a gente está perdendo visão. A gente está perdendo visão. E olha só, quando Cristo ele fala que nos últimos tempos haveria, como nos tempos de Noé, pessoas como nos tempos de Sodoma e Gomorra, ele vai dizer que nos últimos tempos as pessoas iam estar tão distraídas, tão, presas nos próprios pensamentos, dentro de si mesmo, ou outras pessoas distraídas com o que as outras pessoas falavam, que iria perder a sua salvação, assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra. É por isso que nós somos chamados para ser essa geração que vai estar atenta entre os distraídos. A Bíblia vai também dizer que aquele que fugiu o texto agora da mente, eu não vou nem falar porque fugiu o texto. Depois eu volto nesse texto. Então, eu ganho visão. E olha que interessante. Em Gênesis 6, versículo 18, vai dizer assim: com você, porém, firmarei minha aliança. Sabe por quê? Porque quando eu ganho visão, e eu estou disposto a fazer aquilo ao qual Deus me designou a fazer, Deus ele restabelece uma aliança para comigo. Melhor ainda, ele restabelece uma comunhão para comigo. Então não se distraia nesses tempos, para que nós não sejamos como uma grande multidão, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, só que esses chamados estão distraídos. E os escolhidos são aqueles que estão atentos. Era esse o texto. Um texto tão falado e eu esqueci. Então, a gente não pode se distrair. Deus nos deu um trabalho a ser feito, um propósito. Em Lucas 9, versículo 62. Coloca no telão aí. Olha que interessante. Olha o trabalho que Deus nos deu. Mas Jesus disse: quem ponha a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Deus nos designou um trabalho. E quando ele fala, colocar a mão no arado e olhar para trás, não faça isso. Porque aquele que olha para trás é aquele que está disperso, é aquele que está distraído. Quando alguém olha para trás, na mão do arado, ele começa a fazer a escavação, e a escavação sai toda torta. O tema é distraído. E Noé, ele não se distraiu, ele foi reto. Olha que interessante. Retidão, integridade. Isso tudo tem a ver com a mão no arado. Retidão, ou seja, linearmente, seguindo em frente. E assim como em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para quem? Para o homem? Não, para Cristo. Uma vez que nós colocamos a mão no arado, irmão, a gente não pode mais olhar para trás. Um dos outros princípios da construção
do nosso propósito é não terceirizar aquilo que Deus nos deu. Porque Noé, quando ele foi designado a fazer esse tipo de trabalho, Noé não virou e falou assim: por que você não falou com meu filho? Deus, você sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 600 anos. E olha que não tinha nem calendário naquela época direito. Às vezes ele tinha mais ainda. Então, 600 anos, Deus. Você está me designando para um trabalho braçal, um homem de 600 anos? Não tem como. E sabe o que eu entendo com isso? Que não tem tempo, não tem idade, não tem nada disso. Se Deus te designou para fazer algo, faça. Independente de onde você está, independente do tempo que você está, independente de tudo. Se Deus disse para você, faça. Só que Deus, Ele busca uma geração que não se distrai. Deus, Ele busca uma geração atenta. Assim como Noé, ele foi atento. E se você não olha para trás, e está disposto a não terceirizar o trabalho, e aqui eu finalizo. A gente tem que tomar cuidado, para a gente não fazer a arca do nosso jeito. Como assim? Deus, Ele já deu as medidas estabelecidas, e uma coisa eu entendo, a arca de Noé tinha medida, estou certo ou estou errado? A arca da aliança tinha medida, estou certo ou estou errado? Tudo que Deus dá, Ele dá uma medida estabelecida. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é obedecer à voz de Deus e aquilo que Ele nos deu para fazer. Amém? Se coloque de pé. Nós viemos aqui adorar um Deus soberano e poderoso. Irmãos, não podemos nos distrair nesse tempo. Não podemos, irmãos. São muitos falsos evangelhos sendo pregados. Sabe o que está faltando? Um evangelho cristocêntrico. Um evangelho que fala mais de Cristo e menos do homem. Um louvor, uma adoração que fala menos do homem e fala mais de Cristo. É isso que está faltando. E os dispersos, irmãos, são aqueles que vão pelas bênçãos. Só que eu creio que tem uma geração que não vai por bênção, não vai por objetos, mas somente para adorar o nome poderoso de Deus. Glórias a Deus. Coloque a mão no seu coração e comece a orar por ele. Comece a clamar, um coração atento, um ouvido atento e sensível, para que nós não venhamos nos distrair nesses tempos. Comece a pedir, clamar, uma adoração sincera, irmão. Não precisa vir aqui e falar palavras difíceis, vir aqui e começar uma oração toda intelectual, não. Fale você do seu jeito para com seu pai. Fale numa intimidade. Não, Pai, não deixa a gente ficar distraído, Senhor. Uma das coisas que eu não quero é me distrair. Sabe por quê? Tem um privilégio nisso tudo. Noé, ele não se distraiu. Ele se colocou disposto a ouvir a voz de Deus e fazer a obra de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele viu. Ele viu o quê? O trabalhar de Deus. Irmãos, uma das coisas que a gente não pode estar distraído, e eu não quero estar distraído, é em ver o trabalho de Deus. Eu quero ver Deus trabalhando, irmãos. Eu quero ver Deus trabalhando, eu quero ver Deus. Eu quero seguir Deus, eu quero seguir os mandamentos, eu quero seguir a voz dEle. Eu quero estar atento à voz dEle. Eu quero presenciar, irmão. E eu não quero estar fora da arca, não. Eu quero estar lá dentro. E olha que interessante, parece redundante, mas é frase dita, mas eu gosto. A arca, ela não, no manual não estava escrito que ela tinha, sabe, volante, lene. Não,
A arca não tinha nada disso. E eu finalizo dizendo que tudo aquilo que Deus nos deu para o cumprimento, se nós estivermos atentos, Ele nos guiará. E essa noite não é diferente, sabe por quê? Porque Ele está chamando uma geração para guiar mesmo. Porque quando o Evangelho fala assim, pegue sua cruz e siga-me, olha que interessante. Quando eu era pequeno, eu seguia a minha mãe. Eu não sabia para onde ela estava indo, mas eu sabia quem estava me levando. Isso é o Evangelho. É não saber todo o caminho, todo o processo, mas saber quem está nos levando. Mas o que precisa, pregador? É não se distrair. Não se distraia. Comece a orar, comece a buscar intercessores. Comece a clamar o nome de Deus. Invoca o Espírito dEle. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pois mais uma vez, Senhor, o Senhor falou conosco, falou comigo, falou com todos nós, Pai. Somos gratos a Ti. Agradeço grandiosamente, Pai, por essa palavra que foi ministrada no meu coração. Pai querido, Pai amado, eu não quero estar disperso. Eu não quero, Pai, eu não quero. Eu quero estar atento, Pai querido, Pai amado. Aviva a sua igreja para que ela não venha morrer e perecer. Aviva a sua igreja, Senhor. Aviva as igrejas aqui do Riacho Grande, Senhor. Sim. Dê um avivamento, Pai. Ministra em todas as igrejas aqui, Senhor. Aquelas igrejas que buscam o verdadeiro evangelho, Pai querido, Pai amado. Senhor, glórias e aleluias sejam dados ao Teu santo e glorioso nome, pois o Senhor tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu agradeço, Senhor, essa oportunidade.